Qualidade dos médiuns. 79. A faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo e não depende das qualidades morais do médium. Ela se desenvolve tanto nos mais dignos como nos mais indignos. O mesmo, porém, não ocorre com a preferência que os espíritos bons dão ao médium. 80. Os espíritos bons se comunicam mais ou menos de boa vontade por esse ou aquele médium, segundo a simpatia que lhe votam. O que constitui a qualidade de um médium não é a facilidade com a qual ele obtém comunicações, mas a sua aptidão em só receber as boas e em não ser ludibriado pelos espíritos levianos e enganadores. 81. Os médiuns que mais deixam a desejar do ponto de vista moral recebem também, algumas vezes, excelentes comunicações que não podem vir senão de espíritos bons, o que não deve ser motivo de espanto. É muitas vezes no interesse do médium e com o fim de dar-lhes sábios conselhos. Se eles os desprezam, maior será a sua culpa, porque são eles que lavram a própria condenação. Deus, cuja bondade é infinita, não pode recusar assistência àqueles que mais necessitam dela. O virtuoso missionário que vai moralizar os criminosos não faz mais que os espíritos bons com os médiuns imperfeitos. Por outro lado, os espíritos bons, querendo dar um ensino útil a todos, servem-se do instrumento que têm à mão, mas o deixam tão logo encontrem outro que lhe seja mais afim e que melhor aproveite as suas lições. Retirando-se os espíritos bons, os inferiores que pouco se importam com as más qualidades morais do médium, acham então o campo livre. Resulta daí que os médiuns imperfeitos, moralmente falando, os que não procuram emendar-se, cedo ou tarde são vítimas dos espíritos maus que, muitas vezes, os levam à ruína e às maiores desgraças, mesmo na vida terrena. Quanto à sua faculdade, tão bela no começo e que assim devia conservar-se, perverte-se pelo abandono dos espíritos bons, acabando por desaparecer. 82. Os médiuns mais dignos não estão livres das mistificações dos espíritos embusteiros. Primeiro, porque não há pessoa bastante perfeita para não ter algum lado fraco, pelo qual dê acesso aos espíritos maus. Segundo, porque os espíritos bons permitem mesmo, algumas vezes, que os maus venham, a fim de exercitarmos a nossa razão e aprendermos a distinguir a verdade do erro, não aceitando cegamente e sem exame tudo quanto nos venha dos espíritos. O embuste nunca procede de um espírito bom, e toda comunicação eivada de erros, por mais respeitável seja o nome com que se apresente, é necessariamente apócrifa. Essas mistificações ainda podem ser uma prova para a paciência e a perseverança do espírita, médium ou não. E aqueles que desanimam por causa de algumas decepções, dão provas aos espíritos bons que não são instrumentos com os quais eles possam contar. 83. Não nos deve causar admiração ver espíritos maus obsidiarem pessoas de mérito, quando vemos na terra homens de bem perseguidos por criaturas indignas. É digno de nota que depois da publicação do Livro dos Médiuns, o número de médiuns obsidiados diminuiu muito, porque, estando prevenidos, os médiuns se tornam vigilantes e espreitam os menores indícios que podem denunciar a presença de espíritos enganadores. A maioria dos que se mostram ainda obsidiados não fizeram um estudo prévio recomendado ou não deram importância aos conselhos que receberam. 84. O que constitui o médium propriamente dito é a faculdade. Sob esse aspecto, pode ser mais ou menos formado, mais ou menos desenvolvido. O médium seguro, aquele que pode realmente ser qualificado de bom médium, é o que aplica a sua faculdade, buscando tornar-se apto a servir de intérprete dos espíritos bons. Pondo de lado a faculdade, o poder que tem o médium para atrair os espíritos bons e repelir os maus está na razão de sua superioridade moral. Essa superioridade é proporcional à soma das qualidades que faz um homem de bem, sendo por esses dotes que se concilia a simpatia dos bons e se adquire ascendência sobre os espíritos maus. 85.
Pelo mesmo motivo, as imperfeições morais do médium, aproximando-o da natureza dos espíritos maus, lhe tiram a influência necessária para os afastar de si. Em vez de se impor, sofre a imposição deles. Isto se aplica não só aos médiuns, como a todas as pessoas indistintamente, visto que não há ninguém que não esteja sujeito à influência dos espíritos. Escute os números 74 e 75. 86. Para impor-se ao médium, os espíritos maus sabem explorar habilmente todas as suas fraquezas morais. Entre os nossos defeitos, o de que eles mais se aproveitam é o orgulho, sentimento que se encontra com mais predomínio na maioria dos médiuns obsidiados, e principalmente nos fascinados. É o orgulho que os leva a se julgarem infalíveis e a repelirem todos os conselhos. Esse sentimento é, infelizmente, excitado pelos elogios de que são objetos. Basta que um médium apresente faculdade um pouco transcendente para que o busquem, o adulem, acabando eles por se acreditarem importantes e a se julgarem indispensáveis, o que constitui a sua perda. 87. Enquanto o médium imperfeito se orgulha pelos nomes ilustres, quase sempre apócrifos, que trazem as comunicações que ele recebe e que o levam a considerar-se como intérprete privilegiado das potências celestes, o bom médium nunca se crê bastante digno de tal favor. Ele tem sempre uma salutar desconfiança do merecimento do que recebe e não se fia no seu próprio juízo. Não passando de simples instrumento passivo, compreende que o bom resultado que obtém não lhe confere mérito pessoal, como não lhe cabe qualquer responsabilidade pelo que recebe de mal, e que seria ridículo crer na identidade absoluta dos espíritos que por ele se manifestam. Deixa que terceiros, desinteressados, julguem a questão, sem que o seu amor próprio se ofenda por qualquer decisão desfavorável, do mesmo modo que um ator não se pode dar por ofendido com as censuras feitas à peça de que é intérprete. O caráter distintivo do bom médium é a simplicidade e a modéstia. Julga-se feliz com a faculdade que possui, não por vaidade, mas por lhe ser um meio de tornar-se útil, o que faz de boa vontade quando se lhe oferece ocasião. Ele jamais se ofende, mesmo quando preterido por outros medianeiros. Como os médiuns não passam de intermediários, de intérpretes dos espíritos, cabe ao evocador e mesmo ao simples observador apreciar o mérito do instrumento. 88. A faculdade mediúnica é um dom de Deus, como todas as outras faculdades, que se pode empregar tanto para o bem quanto para o mal e da qual se pode abusar. Tem por objetivo pôr-nos em relação direta com as almas daqueles que viveram, a fim de recebermos ensinamentos e sermos iniciados na vida futura. Assim como a vista nos põe em relação com o mundo visível, a mediunidade nos põe em relação com o mundo invisível. Aquele que dela se utiliza para o seu adiantamento e o de seus semelhantes, desempenha uma verdadeira missão e será recompensado. O que abusa da sua faculdade e a emprega em coisas fúteis ou para satisfazer interesses materiais, desvia-a do seu fim providencial e, mais cedo ou mais tarde, será punido, como todo homem que faça mau uso de uma faculdade qualquer. Charlatanismo. 89. Certas manifestações espíritas se apresentam à imitação com muita facilidade, mas pelo fato de serem sido exploradas, como tantos outros fenômenos, pelos predigitadores e charlatães, seria absurdo acreditar-se que elas não existam. Quem estudou e conhece as condições normais em que elas se dão, distingue facilmente a imitação da realidade. Além disso, a imitação nunca é completa e só ilude o ignorante, incapaz de captar os matizes característicos do fenômeno verdadeiro. 90. As manifestações que se imitam com mais facilidade são as de efeitos físicos e as de efeitos inteligentes vulgares, como movimentos, pancadas, transportes, escrita direta, respostas banais, etc. Não se dá o mesmo, porém,
com as comunicações inteligentes de grande valor. Para imitar as primeiras, bastam destreza e habilidade, enquanto para simular as últimas se torna preciso, quase sempre, uma instrução pouco comum, uma superioridade intelectual excepcional e uma faculdade de improvisação, a bem dizer, universal. 91. Os que não conhecem o Espiritismo são geralmente induzidos a suspeitar da boa-fé dos médiuns. Só o estudo e a experiência lhes poderão oferecer os meios de se certificarem da realidade dos fatos. Fora disso, a melhor garantia que podem ter está no desinteresse absoluto e na honradez do médium. Há pessoas que, por sua posição e caráter, estão acima de qualquer suspeita. Se a intenção de lucro pode estimular a fraude, o bom senso diz que o charlatanismo não se mostra onde nada tem a ganhar. O Livro dos Médiuns, capítulo 28. Charlatanismo e embuste. Médios Interesseiros, número 304 e seguintes. Fraudes Espíritas, número 314 e seguintes. E Revista Espírita, fevereiro de 1862. Novos Médiuns Americanos em Paris. 92. Entre os adeptos do Espiritismo, encontram-se entusiastas e exaltados, como em todas as coisas. São, em geral, os piores propagadores, porque a facilidade com que aceitam todas as coisas, sem um exame aprofundado, desperta desconfiança. O espírita esclarecido repele esse entusiasmo cego. Observa com frieza e calma, evitando, deste modo, ser vítima de ilusões e mistificações. Posta de lado toda a questão de boa-fé, o observador novato deve, antes de tudo, levar em conta a gravidade do caráter daqueles a quem se dirige. Identidade dos espíritos. 93. Uma vez que entre os espíritos se encontram todas as fraquezas da humanidade, não podem deixar de existir entre eles os ardilosos e os mentirosos. Alguns não têm o menor escrúpulo de se apresentar sob os mais respeitáveis nomes, com o fim de inspirarem mais confiança. Devemos, pois, abster-nos de crer de um modo absoluto na autenticidade de todas as assinaturas de espíritos. 94. A identidade é uma das grandes dificuldades do espiritismo prático, sendo muitas vezes impossível verificá-la, sobretudo quando se trata de espíritos superiores, antigos relativamente à nossa época. Entre os que se manifestam, muitos não têm nomes para nós. Então, para fixar as nossas ideias, eles podem tomar o de um espírito conhecido, da mesma categoria da sua, de tal sorte que, se um espírito se comunicar com o nome de São Pedro, por exemplo, nada nos prova que seja precisamente o apóstolo desse nome. Tanto pode ser ele como outro da mesma ordem, como ainda um enviado seu. A questão da identidade é, neste caso, inteiramente secundária e seria pueril atribuir-lhe importância. O que importa é a natureza do ensino. É bom ou mau, digno ou indigno da personagem que o assina? Esta o subscreveria ou desaprovaria? Eis a questão. 95. A identidade é mais fácil de ser averiguada quando se trata de espíritos contemporâneos, cujo caráter e hábitos sejam conhecidos, porque é por esses mesmos hábitos e particularidades da vida privada que a identidade se revela mais seguramente e muitas vezes de modo incontestável. Quando se evoca um parente ou um amigo, é a personalidade que interessa. Nesse caso, é muito natural que se busque a identidade. Entretanto, os meios que geralmente emprega para isso quem não conhece o Espiritismo, senão imperfeitamente, são insuficientes e podem induzir em erro. 96. O Espírito revela sua identidade por grande número de circunstâncias que chamam a atenção nas comunicações, nas quais se refletem seus hábitos, caráter, linguagem e até locuções familiares. Ela se revela ainda nos detalhes íntimos em que entra espontaneamente com as pessoas a quem ama. São as melhores provas. É muito raro, porém,
que ele satisfaça as perguntas diretas que lhe são feitas, sobretudo se o forem por pessoas que lhe são indiferentes, com intuito de curiosidade ou de prova. O espírito demonstra a sua identidade como quer e pode, conforme o gênero de faculdade do seu intérprete, e muitas vezes essas provas são abundantes. O erro está em querer que ele as dê como deseja o evocador. É então que o espírito recusa sujeitar-se às exigências. O Livro dos Médiuns, Identidade dos Espíritos. Revista Espírita, março de 1862. Carriere, Constatação de Identidade. Contradições. 97. As contradições que frequentemente se notam na linguagem dos espíritos só causam admiração àqueles que da ciência espírita só possuem um conhecimento incompleto. São consequentes à própria natureza dos espíritos, que, como já dissemos, não sabem as coisas senão na razão do seu adiantamento, sendo que muitos podem saber menos que certos homens. Sobre grande número de pontos, eles não emitem mais que a sua opinião pessoal, que pode ser mais ou menos acertada, e conservar ainda um reflexo dos prejuízos terrestres de que ainda não se despojaram. Outros forjam sistemas seus, sobre aquilo que ainda não conhecem, particularmente no que diz respeito a questões científicas e à origem das coisas. Nada, pois, há de surpreendente em que nem sempre estejam de acordo. 98. Muita gente se espanta de encontrar comunicações contraditórias assinadas por um mesmo nome. Somente os espíritos inferiores mudam de linguagem com as circunstâncias, ao passo que os espíritos superiores jamais se contradizem. Por pouco que se esteja iniciado nos mistérios do mundo espiritual, sabe-se com que facilidade certos espíritos se apoderam de nomes diferentes para dar mais crédito às suas palavras. Disso se pode deduzir com segurança que se duas comunicações radicalmente contraditórias quanto ao fundo trazem o mesmo nome respeitável, uma delas é necessariamente apócrifa. 99. Dois meios podem servir para fixar as ideias sobre as questões duvidosas. O primeiro é submeter todas as comunicações ao controle severo da razão, do bom senso e da lógica. É uma recomendação que fazem todos os espíritos bons, de que se abstêm os maus, pois sabem que só têm a perder com esse exame sério. Por isso, eles evitam a discussão e querem ser acreditados sob palavra. O segundo critério da verdade está na concordância do ensino. Quando o mesmo princípio é ensinado em muitos pontos por diferentes espíritos e médiuns estranhos uns aos outros, que não se acham sob as mesmas influências, pode-se concluir que ele está mais próximo da verdade do que aquele que emana de uma só fonte e é contestado pela maioria. O Livro dos Médiuns, capítulo 27. Contradições e mistificações. Revista Espírita, abril de 1864. Autoridade da doutrina espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo. Introdução. Segundo Consequências do Espiritismo. 100. Diante da incerteza das revelações feitas pelos espíritos, muita gente pergunta: para que serve então o estudo do Espiritismo? Para provar materialmente a existência do mundo espiritual, sendo o mundo espiritual formado pelas almas daqueles que viveram. Resulta de sua admissão a prova da existência da alma e sua sobrevivência ao corpo. As almas que se manifestam revelam suas alegrias ou seus sofrimentos, segundo o modo pelo qual empregaram o tempo de vida terrena. Nisto temos a prova das penas e recompensas futuras. Ao nos descreverem seu estado e situação, as almas ou espíritos retificam as ideias falsas que faziam da vida futura, e principalmente quanto à natureza e duração das penas. Passando assim a vida futura do estado de teoria vaga e incerta ao de fato conhecido e positivo, surge a necessidade de trabalhar o mais possível durante a vida presente, que é tão curta, em proveito da vida futura, que é indefinida. Suponhamos que um homem de 20 anos tenha a certeza de morrer aos 25 anos.
Que fará ele nesses 5 anos que lhe restam? Trabalhará para o futuro? Certamente que não. Procurará gozar o mais possível, acreditando ser uma tolice submeter-se a fadigas e privações sem proveito. Se, porém, ele tiver a certeza de viver até os 80 anos, agirá de modo completamente diverso, porque então compreenderá a necessidade de sacrificar alguns instantes do repouso atual para assegurar o repouso futuro durante longos anos. O mesmo se dá com aquele que tem a certeza da vida futura. A dúvida sobre a vida futura leva naturalmente as pessoas a sacrificar tudo em benefício dos gozos do presente. Daí ligar-se excessiva importância aos bens materiais. O valor que se dá a esses bens excita a cobiça, a inveja e o ciúme do que tem pouco com aquele que tem muito. Da cobiça ao desejo de adquirir por qualquer preço o que o vizinho possui, não há senão um passo, resultando ódios, querelas, processos, guerras e todos os males engendrados pelo egoísmo. Com a dúvida sobre o futuro, o homem acabrunhado nesta vida pelo desgosto e pelo infortúnio só vê na morte o termo dos seus sofrimentos. Nada mais esperando, acha normal abreviar os seus dias pelo suicídio. Sem esperança de futuro, é natural que o homem se aflija e se desespere com as decepções por que passa. Os abalos violentos que experimenta repercutem-lhe no cérebro e são a fonte da maioria dos casos de loucura. Sem a vida futura, a atual se torna para o homem a coisa capital, o único objeto de suas preocupações, ao qual ele tudo subordina. Por isso, quer gozar a todo custo, não só os bens materiais, como as honrarias. Aspira a brilhar, a elevar-se acima dos outros, a eclipsar os vizinhos por seu fausto e posição. Daí a ambição desordenada e a importância que atribui aos títulos e todas as futilidades, pelos quais ele é capaz de sacrificar a própria honra, porque nada mais vê além. A certeza da vida futura e de suas consequências muda-lhe totalmente a ordem das ideias e lhe faz ver as coisas por outro prisma. É um véu que se levanta descobrindo imenso e esplêndido horizonte. Diante da infinidade e grandeza da vida de além-túmulo, a vida terrena se apaga, como um segundo na contagem dos séculos, como o grão de areia ao lado de uma montanha. Tudo se torna pequeno, mesquinho, e ficamos admirados de haver dado importância a coisas tão efêmeras e pueris. Daí, no meio dos acontecimentos da vida, uma calma, uma tranquilidade que já constitui uma felicidade, comparadas às fadigas e aos tormentos a que nos sujeitamos, a fim de nos elevarmos acima dos outros. Daí também, para as vicissitudes e decepções, uma indiferença que, tirando todo motivo de desespero, afasta numerosos casos de loucura e desvia forçosamente o pensamento do suicídio. Com a certeza do futuro, o homem espera e se resigna. Com a dúvida, perde a paciência porque nada espera do presente. O exemplo daqueles que já viveram, provando que a soma da felicidade futura guarda relação direta com o progresso moral efetuado e com o bem que se praticou na terra. Que a soma das infelicidades é diretamente proporcional à soma dos vícios e das más ações, infunde, em quantos estão bem convencidos dessa verdade, uma tendência natural para fazer o bem e evitar o mal. Quando a maioria dos homens estiver convencida dessa ideia e professar esses princípios, praticando o bem, este, inevitavelmente, triunfará do mal aqui na terra. Então os homens não mais se prejudicarão uns aos outros e regularão suas instituições sociais, tendo em vista o bem de todos e não o proveito de alguns. Em suma, compreenderão que a lei da caridade ensinada pelo Cristo é a fonte da felicidade mesmo neste mundo e basearão as leis civis sobre a lei da caridade. A demonstração da existência do mundo espiritual que nos cerca e de sua ação sobre o mundo corpóreo é a revelação de uma das forças da natureza, e por conseguinte, a chave de grande número de fenômenos incompreendidos, tanto na ordem física quanto na moral. Quando a ciência levar em conta essa nova força até hoje desconhecida, retificará uma porção de erros oriundos do fato de ela atribuir tudo a uma única causa, a matéria. O conhecimento dessa nova causa, nos fenômenos da natureza,
será uma alavanca para o progresso e produzirá o efeito da descoberta de um agente inteiramente novo. Com o auxílio da lei espírita, o horizonte da ciência se alargará, como se alargou com a ajuda da lei da gravitação. Quando os sábios proclamarem do alto de suas cátedras a existência do mundo espiritual e sua participação nos fenômenos da vida, eles infiltrarão na mocidade o contraveneno das ideias materialistas em vez de predispô-la à negação do futuro. Nas lições de filosofia clássica, os professores ensinam a existência da alma e seus atributos, segundo as diversas escolas, mas sem apresentar provas materiais. Não parece estranho que, quando chegam a essas provas, eles as repilam e classifiquem de superstições? Não será isso o mesmo que confessar a seus discípulos que eles lhes ensinam a existência da alma, mas que de tal fato não tem prova alguma? Quando um sábio emite uma hipótese sobre um ponto de ciência, procura com empenho e acolhe com alegria tudo o que possa demonstrar a veracidade dessa hipótese. Como, pois, um professor de filosofia, cujo dever é provar a seus discípulos que eles têm uma alma, trate com tanto desprezo os meios de lhes fornecer uma patente demonstração? 101. Suponhamos que os espíritos sejam incapazes de ensinar-nos alguma coisa além do que já sabemos, ou que não possamos saber por nós mesmos. Vê-se que só a demonstração da existência do mundo espiritual conduz forçosamente a uma revolução nas ideias. Uma revolução nas ideias leva forçosamente a uma revolução na ordem das coisas. É essa revolução que o Espiritismo prepara. 102. Os espíritos, porém, fazem mais que isso. Se suas revelações são cercadas de certas dificuldades, se elas exigem minuciosas precauções para que se comprove a sua exatidão, não é menos verdadeiro que os espíritos esclarecidos, quando sabemos interrogá-los e quando lhes é permitido, podem revelar-nos fatos ignorados, dar-nos a explicação do que não compreendemos e encaminhar-nos para um progresso mais rápido. É nisso, sobretudo, que o estudo completo e atento da ciência espírita é indispensável, a fim de só lhe pedir o que ela pode dar e do modo por que o pode fazer. Quando ultrapassamos esses limites, nós nos expomos a ser enganados. 103. As menores causas podem produzir grandes efeitos. Assim como de um grãozinho pode brotar uma árvore imensa, assim como a queda de uma maçã levou à descoberta da lei que rege os mundos, e assim como as rãs, saltando num prato, revelaram a força galvânica, também do fenômeno vulgar das mesas girantes, saiu a prova da existência do mundo invisível, e desta, uma doutrina que em alguns anos fez a volta do mundo e pode regenerá-lo, tão só pela constatação da realidade da vida futura. 104. O Espiritismo ensina poucas verdades absolutamente novas, ou mesmo nenhuma, em virtude do axioma de que nada há de novo debaixo do sol. Só as verdades eternas são absolutas. As que o Espiritismo ensina, sendo fundadas sobre leis naturais, existiram de todos os tempos, razão pela qual encontraremos, em todas as épocas, os germes que um estudo mais completo e observações mais atentas conseguiram desenvolver. Assim, as verdades ensinadas pelo Espiritismo são antes consequências do que descobertas. O Espiritismo não descobriu nem inventou os espíritos, como não descobriu o mundo espiritual, no qual se acreditou em todos os tempos. Apenas ele o prova por fatos materiais e o apresenta em sua verdadeira luz, desembaraçando-o dos preconceitos e ideias supersticiosas que geram a dúvida e a incredulidade. Observação: por mais incompletas que sejam, bastam estas explicações para mostrar a base em que se assenta o Espiritismo, o caráter das manifestações e o grau de confiança que podem inspirar, segundo as circunstâncias. Capítulo 3. Solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Pluralidade dos mundos.
105. Os diferentes mundos que circulam no espaço serão habitados como a Terra? Todos os espíritos o afirmam, e a razão diz que assim deve ser. A Terra não ocupa no universo nenhum lugar especial, nem por sua posição, nem por seu volume, e nada justificaria o privilégio exclusivo de ser habitada. Além disso, Deus não teria criado milhares de globos com o fim único de recriar-nos à vista, tanto mais que o maior número deles se acha fora do nosso alcance. O Livro dos Espíritos, número 55, Revista Espírita, março de 1858, Pluralidade dos Mundos, por Flammarion. 106. Se os mundos são povoados, serão seus habitantes em tudo semelhante aos da Terra? Em uma palavra, poderiam eles viver entre nós e nós entre eles? A forma geral poderia ser mais ou menos a mesma, mas o organismo deve ser adaptado ao meio em que eles têm de viver, como os peixes são feitos para viver na água e as aves no ar. Se o meio for diverso, como tudo leva a crer e como parece demonstrá-lo as observações astronômicas, a organização física deles também deve ser diferente. Não é, pois, provável que em seu estado normal eles possam viver em tais mundos com os mesmos corpos, o que é confirmado por todos os espíritos. 107. Admitindo que esses mundos sejam povoados, estarão na mesma posição da Terra, sob o ponto de vista intelectual e moral? Segundo o ensino dos espíritos, os mundos se acham em graus de adiantamento muito diferentes. Alguns estão no mesmo ponto que o nosso, outros são mais atrasados, sendo sua humanidade mais bruta, mais material e mais propensa ao mal. Outros, pelo contrário, são muito mais adiantados, moral, intelectual e fisicamente. Neles, o mal moral é desconhecido. As artes e as ciências já atingiram um grau de perfeição que escapa à nossa compreensão. A organização física, menos material, não está sujeita aos sofrimentos, moléstias e enfermidades. Aí os homens vivem em paz, sem buscar o prejuízo uns dos outros, isentos dos desgostos, cuidados, aflições e necessidades que os assediam na terra. Há, finalmente, outros ainda mais adiantados, onde o envoltório corporal quase fluídico se aproxima cada vez mais da natureza dos anjos. Na série progressiva dos mundos, a Terra não ocupa o primeiro nem o último lugar, embora seja um dos mais materiais e atrasados. Revista Espírita, março de 1858. Júpiter e alguns outros mundos, abril de 1858. Descrição de Júpiter, agosto de 1858. Habitações do planeta Júpiter, outubro de 1860. Júpiter, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. A alma. 108. Qual a sede da alma? A alma não está, como geralmente se crê, localizada num ponto particular do corpo. Ela forma com o perispírito um todo fluídico, penetrável, assimilando-se ao corpo inteiro, com o qual ela constitui um ser complexo, do qual a morte não é, de certo modo, mais que um desdobramento. Podemos figuradamente imaginar dois corpos semelhantes na forma, um encaixado no outro, confundidos durante a vida e separados depois da morte. Nessa ocasião, um deles é destruído enquanto o outro subsiste. Durante a vida, a alma age mais especialmente sobre os órgãos do pensamento e do sentimento. Ela é, ao mesmo tempo, interna e externa, isto é, irradia exteriormente, podendo mesmo isolar-se do corpo, transportar-se ao longe e aí manifestar sua presença, como o provam a observação e os fenômenos sonambúlicos. 109. A alma é criada ao mesmo tempo que o corpo ou anteriormente a ele? Depois da questão da existência da alma, esta é uma das questões principais,
porque de sua solução resultam as mais importantes consequências. Ela é a única chave capaz de explicar uma multidão de problemas até hoje insolúveis, por não se ter nela acreditado. De duas uma, ou a alma existia ou não existia antes da formação do corpo. Não pode haver meio termo. Com a preexistência da alma, tudo se explica lógica e naturalmente. Sem ela, tropeçamos a cada passo, sendo mesmo impossível justificar-se certos dogmas da Igreja, o que tem levado muitos pensadores à incredulidade. Os espíritos resolveram a questão afirmativamente e os fatos, como a lógica, não podem deixar dúvidas a esse respeito. Que se admita, ao menos como hipótese, a preexistência da alma e teremos resolvido a maioria das dificuldades. 110. Se a alma já existia antes da sua união com o corpo, tinha ela sua individualidade e consciência de si? Sem individualidade e sem consciência de si mesma, seria como se ela não existisse. 111. Antes de sua união com o corpo, a alma já tinha feito algum progresso ou estava estacionária? O progresso anterior da alma é, ao mesmo tempo, demonstrado pela observação dos fatos e pelo ensino dos espíritos. 112. Deus criou as almas iguais, moral e intelectualmente? Ou teria feito umas mais perfeitas e inteligentes que as outras? Se Deus as tivesse feito umas mais perfeitas que as outras, essa preferência não se conciliaria com a sua justiça. Sendo todas as criaturas obra sua, por que ele dispensaria do trabalho algumas delas, quando o impõe a outras para alcançarem a felicidade eterna? A desigualdade da alma em sua origem seria a negação da justiça de Deus. 113. Se as almas são criadas iguais, como explicar a diversidade de aptidões e predisposições naturais que existe entre os homens na Terra? Essa diversidade é a consequência do progresso feito pela alma antes de sua união com o corpo. As almas mais adiantadas em inteligência e moralidade são as que viveram mais e mais progrediram antes de sua encarnação. 114. Qual o estado da alma em sua origem? As almas são criadas simples e ignorantes, isto é, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal, mas com igual aptidão para tudo. A princípio, encontram-se numa espécie de infância, sem vontade própria e sem consciência perfeita de sua existência. Pouco a pouco, o livre-arbítrio se desenvolve ao mesmo tempo que as ideias. O Livro dos Espíritos, números 114 e seguintes. 115. A alma fez esse progresso anterior no estado de alma propriamente dita ou em precedente existência corpórea? Além do ensino dos espíritos sobre esse ponto, o estudo dos diferentes graus de adiantamento do homem na Terra prova que o progresso anterior da alma deve fazer-se em uma série de existências corpóreas, mais ou menos numerosas segundo o grau a que ele chegou. A prova disso está na observação dos fatos que diariamente estão sobre os nossos olhos. O Livro dos Espíritos, números 166 a 222. Revista Espírita, abril de 1862. O homem durante a vida terrena. 116. Como e em que momento se opera a união da alma ao corpo? Desde a concepção, o espírito, ainda que errante, está preso por um cordão fluídico ao corpo com o qual se deve unir. Esse laço se encurta cada vez mais à medida que o corpo se desenvolve. Desde esse momento, o espírito sente uma perturbação que cresce sempre. Ao aproximar-se do nascimento, essa perturbação se torna completa. O espírito perde a consciência de si mesmo e não recobra as ideias senão gradualmente, a partir do momento em que a criança começa a respirar. A união é então completa e definitiva. 117.
Qual o estado intelectual da alma da criança no momento de nascer? Seu estado intelectual e moral é o que tinha antes da sua união com o corpo, isto é, a alma possui todas as ideias adquiridas anteriormente, mas em razão da perturbação que acompanha a mudança de estado, suas ideias se acham momentaneamente em estado de latência. Elas se vão esclarecendo aos poucos, mas não podem manifestar-se senão proporcionalmente ao desenvolvimento dos órgãos. 118. Qual a origem das ideias inatas, das disposições precoces, das aptidões instintivas para uma arte ou ciência, abstração feita de toda a instrução? As ideias inatas não podem ter senão duas fontes: a criação de almas mais perfeitas, umas que as outras, no caso de serem criadas ao mesmo tempo que o corpo, ou um progresso anterior, realizado por elas antes da encarnação. Sendo a primeira hipótese incompatível com a justiça de Deus, só resta a segunda. As ideias inatas são o resultado dos conhecimentos adquiridos nas existências anteriores e que se conservam no estado de intuição para servirem de base à aquisição de novas ideias. 119. De que modo os gênios se revelam nas classes da sociedade inteiramente privadas de cultura intelectual? Esse fato é a prova de que as ideias inatas são independentes do meio em que o homem foi educado. O ambiente e a educação desenvolvem as ideias inatas, mas não nolas podem dar. O homem de gênio é a encarnação de um homem adiantado e que já havia progredido bastante. Assim, a educação pode fornecer a intuição que falta, mas não o gênio quando este não exista. 120. Porque há crianças instintivamente boas em um meio perverso, apesar dos maus exemplos que colhem, ao passo que outras são instintivamente viciosas em um meio bom, apesar dos bons conselhos que recebem. É o resultado do progresso moral adquirido, como as ideias inatas são o resultado do progresso intelectual. 121. Por que de dois filhos do mesmo pai, educados nas mesmas condições, um é inteligente e o outro estúpido, um bom e o outro mau? Por que o filho de um homem genial é algumas vezes um tolo, e o de um tolo, um homem de gênio? Esse fato vem confirmar a origem das ideias inatas. Prova, além disso, que a alma do filho não procede de modo algum da alma dos pais. Se assim não fosse, em virtude do axioma que a parte é da mesma natureza que o todo, os pais transmitiriam aos filhos as suas qualidades e defeitos próprios, como lhes transmite o princípio das qualidades corpóreas. Na geração, somente o corpo procede do corpo. As almas, porém, são independentes umas das outras. 122. Se as almas são independentes umas das outras, de onde vem o amor dos pais pelos filhos e destes por aqueles? Os espíritos se ligam por simpatia, e o nascimento em tal ou tal família não é um efeito do acaso. Depende muitas vezes da escolha feita pelo espírito, que vem juntar-se àqueles a quem amou no mundo espiritual ou em existências anteriores. Por outro lado, os pais têm por missão ajudar o progresso dos espíritos que encarnam como seus filhos. E para estimulá-los a isso, Deus lhes inspira uma afeição mútua. Muitos, porém, faltam a essa missão, sendo por isso punidos. O Livro dos Espíritos, número 379. Infância. 123. Por que há maus pais e maus filhos? São espíritos que não se ligaram na mesma família por simpatia, mas com o fim de servirem de instrumentos de provas uns aos outros, e muitas vezes para a punição do que foram em existência anterior. A um é dado um mau filho, porque também ele o foi, a outro um mau pai, pelo mesmo motivo, a fim de que sofram a pena de talião. Revista Espírita, setembro de 1861. A pena de talião. 124. Por que encontramos em certas pessoas, nascidas em condições servil,
instintos de dignidade e grandeza, enquanto outras, nascidas nas classes superiores, só apresentam instintos de baixeza. É uma reminiscência intuitiva da posição social que já haviam ocupado e do seu caráter na existência precedente. 125. Qual a causa das simpatias e antipatias que se manifestam entre as pessoas que se veem pela primeira vez? São quase sempre pessoas que se conheceram e algumas vezes se amaram em uma existência anterior e que, encontrando-se nesta, são atraídas umas para as outras. As antipatias instintivas provêm também muitas vezes de relações anteriores. Esses dois sentimentos podem ter ainda uma outra causa. O perispírito irradia ao redor do corpo, formando uma espécie de atmosfera impregnada das qualidades boas ou más do espírito encarnado. Duas pessoas que se encontram experimentam pelo contato desses fluidos a impressão da sensitiva, impressão que pode ser agradável ou desagradável. Os fluidos tendem a confundir-se ou a repelir-se, segundo sua natureza semelhante ou dessemelhante. É assim que se pode explicar o fenômeno da transmissão do pensamento. Pelo contato desses fluidos, duas almas leem, por assim dizer, uma na outra. Elas se adivinham e compreendem sem se falarem. 126. Por que o homem não conserva a lembrança de suas existências anteriores? Não será ela necessária ao seu progresso futuro? Ouça a parte que trata do esquecimento do passado. Capítulo 1. 127. Qual a origem do sentimento a que chamamos consciência? É uma recordação intuitiva do progresso feito nas precedentes existências e das relações tomadas pelo espírito antes de encarnar. Resoluções que ele muitas vezes esquece como homem. 128. O homem tem livre-arbítrio ou está sujeito à fatalidade? Se a conduta do homem fosse sujeita à fatalidade, não haveria para ele nem responsabilidade do mal, nem mérito do bem que pratica. Logo, toda punição seria uma injustiça e toda recompensa um contrassenso. O livre-arbítrio do homem é uma consequência da justiça de Deus. É o atributo que lhe dá dignidade e o eleva acima de todas as outras criaturas. Isto é tão verdadeiro que a estima dos homens uns pelos outros guarda relação direta com esse livre-arbítrio. Quem o perde acidentalmente, seja por doença, loucura, embriaguez ou idiotismo, é lastimado ou desprezado. O materialista que faz todas as faculdades morais e intelectuais dependerem do organismo, reduz o homem à condição de máquina, sem livre-arbítrio e, por conseguinte, sem responsabilidade do mal e sem mérito do bem que pratica. Revista Espírita, março de 1861. A cabeça de Garibaldi. Abril de 1862. Frenologia espiritualista e espírita. 129. Terá Deus criado o mal? Deus não criou o mal. Ele estabeleceu leis e estas são sempre boas, porque ele é soberanamente bom. Aquele que as observasse fielmente seria perfeitamente feliz. Mas os espíritos, em virtude do livre-arbítrio de que desfrutam, nem sempre as observam, de modo que o mal provém da infração a essas leis. 130. O homem já nasce bom ou mau? É preciso fazermos uma distinção entre a alma e o homem. A alma é criada simples e ignorante, isto é, nem boa nem má, porém suscetível, em razão do seu livre-arbítrio, de seguir o bom ou o mau caminho, ou por outra, de observar ou infringir as leis de Deus. O homem nasce bom ou mau, segundo seja ele a encarnação de um espírito adiantado ou atrasado. 131. Qual a origem do bem e do mal na Terra? E por que este predomina? A origem do mal na Terra provém da imperfeição dos espíritos que aqui encarnam. Já a predominância do mal decorre da inferioridade do planeta,
cujos habitantes são, na maioria, espíritos inferiores ou que pouco têm progredido. Em mundos mais adiantados, onde só encarnam espíritos depurados, o mal não existe ou está em minoria. 132. Qual a causa dos males que afligem a humanidade? A Terra pode ser considerada ao mesmo tempo como escola de espíritos pouco adiantados e cárcere de espíritos criminosos. Os males da humanidade são a consequência da inferioridade moral da maioria dos espíritos encarnados. Pelo contato de seus vícios, eles se infelicitam reciprocamente e se punem uns pelos outros. 133. Por que vemos tantas vezes o mal prosperar, enquanto o homem de bem vive presa de todas as aflições? Para quem não crê senão a vida presente e acredita que ela é única, isto deve parecer clamorosa injustiça. Não se dá, porém, o mesmo quando se considera a pluralidade das existências e a brevidade de cada uma delas em relação à eternidade. O estudo do Espiritismo vem provar que a prosperidade do mal tem terríveis consequências nas vidas seguintes, que as aflições do homem de bem, ao contrário, são seguidas de uma felicidade tanto maior e duradoura, quanto mais resignadamente ele soube suportá-las. Não lhe será mais que um dia mau em uma existência próspera. 134. Por que algumas pessoas nascem na indigência e outros na opulência? Por que há tanta gente que nasce cega, surda, muda ou afetada de moléstias incuráveis, enquanto outras possuem todas as vantagens físicas? Será um efeito do acaso ou um ato da providência? Se fosse obra do acaso, a providência não existiria. Admitida, porém, a providência, perguntamos: como se conciliam esses fatos com a sua bondade e justiça? É por falta da compreensão da causa de tais males que muitos se atrevem a acusar Deus. Compreende-se que quem se torna miserável ou enfermo por suas imprudências ou por excessos, seja punido onde pecou. Mas se a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo, que fez ela para merecer tais aflições desde o seu nascimento ou para ficar isenta delas? Se admitirmos a justiça de Deus, não podemos deixar de admitir que esse efeito tem uma causa. E se esta causa não se encontra na vida presente, deve achar-se antes desta, porque em todas as coisas a causa deve preceder o efeito. É, pois, necessário que a alma já tenha vivido para que possa merecer uma expiação. Os estudos espíritas nos mostram de fato que mais de um homem nascido na miséria foi rico e considerado em uma existência anterior, na qual fez mau uso da fortuna que Deus o encarregara de gerir. Que mais de um, nascido na abjeção, foi anteriormente orgulhoso, prepotente e abusou do poder para oprimir os fracos. Esses estudos nos mostram, algumas vezes, sujeitos àqueles a quem trataram com dureza, entregues aos maus tratos e à humilhação a que submeteram os outros. Nem sempre uma vida penosa é expiação. Muitas vezes é prova escolhida pelo Espírito, que vê um meio de avançar mais rapidamente, caso a suporte com coragem. A riqueza é também uma prova, mas muito mais perigosa que a miséria, pelas tentações que gera e pelos abusos que provoca. Também o exemplo dos que viveram demonstra ser ela uma prova em que a vitória é mais difícil. A diferença das posições sociais seria a maior das injustiças, quando não seja o resultado da conduta atual, se ela não tivesse uma compensação. A convicção que adquirirmos dessa verdade pelo Espiritismo nos dá força para suportarmos as vicissitudes da vida e aceitarmos a nossa sorte sem invejar a dos outros. 135.
Por que há idiotas e cretinos? A posição dos idiotas e dos cretinos seria a menos conciliável com a justiça de Deus, na hipótese da unicidade da existência. Por mais miserável que seja a condição em que o homem nasça, ele poderá sair dela por sua inteligência e trabalho. O idiota e o cretino, porém, são votados desde o nascimento até a morte ao embrutecimento e ao desprezo. Para eles, não há compensação possível. Por que então sua alma foi criada idiota? Os estudos espíritas, feitos acerca dos cretinos e idiotas, provam que suas almas são tão inteligentes como as dos outros homens. Que essa enfermidade é uma expiação infligida a espíritos que abusaram da inteligência e que sofrem cruelmente por se sentirem presos em laços que não podem romper e pelo desprezo de que se veem objeto, quando talvez tenham sido bajulados em encarnação precedente. Revista Espírita, junho de 1860. O Espírito de um Idiota. Outubro de 1861. Os Cretinos. 136. Qual o estado da alma durante o sono? Durante o sono, apenas o corpo repousa. O espírito, porém, não dorme. As observações práticas comprovam que nessas condições o espírito goza de toda a liberdade e da plenitude de suas faculdades. Aproveita-se do repouso do corpo, dos momentos em que este lhe dispensa a presença, para agir separadamente e ir aonde quer. Durante a vida, qualquer que seja a distância a que se transporte, o espírito fica sempre preso ao corpo por um cordão fluídico que serve para chamá-lo quando a sua presença se torna necessária. Esse laço só se rompe com a morte. 137. Qual é a causa dos sonhos? Os sonhos são o resultado da liberdade do espírito durante o sono. É, algumas vezes, a lembrança dos lugares e das pessoas que o espírito viu ou visitou nesse estado. O Livro dos Espíritos. Emancipação da alma. Sono, sonhos, sonambulismo. Segunda vista. Letargia. Números 400 e seguintes. O Livro dos Médiuns. Evocação de pessoas vivas. Número 284. Revista Espírita. Janeiro de 1860. O espírito de um lado, o corpo do outro. Março de 1860. Estudo sobre o espírito de pessoas vivas. 138. De onde vêm os pressentimentos? São recordações vagas e intuitivas do que o espírito aprendeu em seus momentos de liberdade, e algumas vezes avisos ocultos dados por espíritos benévolos. 139. Por que na Terra há selvagens e homens civilizados? Sem a preexistência da alma, esta questão é insolúvel, a menos que se admita que Deus tenha criado almas selvagens e almas civilizadas, o que seria a negação da sua justiça. Além disso, a razão recusa admitir que depois da morte, a alma do selvagem fique perpetuamente em estado de inferioridade, nem que se ache na mesma posição que a do homem esclarecido. Admitindo para as almas um mesmo ponto de partida, única doutrina compatível com a justiça de Deus, a presença simultânea da selvageria e da civilização na Terra é um fato material que prova o progresso que uns já fizeram e que os outros hão de fazer. A alma do selvagem atingirá, pois, com o tempo, o mesmo grau da alma civilizada. Mas como todos os dias morrem selvagens, essa alma não pode atingir esse grau senão em encarnações sucessivas, cada vez mais aperfeiçoadas e apropriadas ao seu adiantamento, seguindo todos os graus intermediários a esses dois extremos. 140. Não será admissível, conforme pensam algumas pessoas, que a alma
não encarnando mais que uma vez, faça o seu progresso no estado de espírito ou em outras esferas? Esta proposição seria admissível se todos os habitantes da Terra se achassem no mesmo nível moral e intelectual, caso em que se poderia dizer que a Terra está destinada a determinado grau. Ora, quantas vezes temos diante de nós a prova do contrário? Realmente, não é compreensível que o selvagem não pudesse civilizar-se aqui na Terra, quando vemos almas mais adiantadas encarnadas ao lado dele, nem que estas tenham que encarnar em um mundo à parte, uma vez que há almas inferiores encarnadas no mesmo globo, de onde se conclui que a possibilidade da pluralidade das existências terrenas resulta dos próprios exemplos que temos sob os olhos. Se fosse de outro modo, era preciso explicar, primeiro, porque só a Terra teria o monopólio das encarnações. Segundo, porque admitindo-se esse monopólio, nela se apresentam almas encarnadas de todos os graus. 141. Por que no meio das sociedades civilizadas, há seres de ferocidade comparável a dos mais bárbaros selvagens? São espíritos muito inferiores, saídos das raças bárbaras, que experimentam reencarnar em meio que não é o deles, e onde estão deslocados. Como estaria um camponês se o colocassem de repente no seio da alta sociedade? Observação: não é possível admitir-se, sem negar a Deus os atributos de bondade e justiça, que a alma do criminoso endurecido tenha na vida atual, o mesmo ponto de partida que a de um homem cheio de virtudes. Se a alma não é anterior ao corpo, a do criminoso e a do homem de bem são tão novas uma como a outra. Por que então uma seria boa e a outra má? 142. De onde vem o caráter distintivo dos povos? São espíritos que têm mais ou menos os mesmos gostos e inclinações, que encarnam em um meio simpático e muitas vezes no mesmo meio em que podem satisfazer as suas inclinações. 143. Como progridem e como degeneram os povos? Se a alma é criada juntamente com o corpo, as dos homens de hoje são tão novas, tão primitivas como a dos homens da Idade Média. Por que então essas almas têm costumes mais brandos e inteligência mais desenvolvida? Se a alma deixa definitivamente a terra por ocasião da morte do corpo, qual seria o fruto do trabalho feito para melhoramento de um povo se este tivesse de ser recomeçado com as almas novas que chegam todos os dias? Os espíritos encarnam em um meio simpático e em relação com o grau do seu adiantamento. Um chinês, por exemplo, que progredisse suficientemente e não encontrasse mais na sua raça um meio correspondente ao grau que atingiu, encarnará entre um povo mais adiantado. À medida que uma geração dá um passo para a frente, atrai por simpatia espíritos mais adiantados, os quais são, talvez, os mesmos que já haviam vivido no mesmo país e que, por seu progresso, deles se tinham afastado. É assim que, de passo em passo, uma nação avança. Se a maioria dos seus novos habitantes fosse de natureza inferior, e os antigos imigrassem diariamente e não mais descessem a um meio inferior, o povo acabaria por degenerar e, afinal, por ser extinto. Observação: essas questões levantam outras que encontram solução no mesmo princípio. Por exemplo, de onde vem a diversidade de raças na Terra? Haverá raças rebeldes ao progresso? A raça negra é suscetível de atingir o nível das raças europeias? A escravidão é útil ao progresso das raças inferiores? Como se pode operar a transformação da humanidade? O Livro dos Espíritos, Lei do Progresso, número 776 e seguintes. Revista Espírita, janeiro de 1862. Doutrina dos Anjos Decaídos. Abril de 1862. Abril de 1862. Abril de 1862,
abril de 1800. O homem depois da morte. 144. Como se opera a separação da alma e do corpo? É brusca ou gradual? O desprendimento opera-se gradualmente e com lentidão variável, segundo os indivíduos e as circunstâncias da morte. Os laços que prendem a alma ao corpo não se rompem senão aos poucos, e tanto menos rapidamente quanto mais a vida foi material e sensual. O Livro dos Espíritos, número 155. 145. Qual a situação da alma imediatamente depois da morte do corpo? Tem consciência imediata de si mesma? Em suma, que vê, que experimenta? No momento da morte, tudo se apresenta confuso. A alma precisa de algum tempo para se reconhecer. Fica como que aturdida no estado de um homem que sai de profundo sono e que procura tomar pé da situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que desaparece a influência da matéria de que ela acaba de separar-se e que se dissipa o nevoeiro que lhe obscurece os pensamentos. A duração da perturbação que se segue à morte é muito variável. Pode ser de algumas horas somente, como de muitos dias, meses ou mesmo de muitos anos. É menos longa para aqueles que, enquanto vivos, se identificaram com seu estado futuro, porque esses compreendem imediatamente a sua situação. Porém, é tanto mais longa quanto mais materialmente o indivíduo viveu. A sensação que a alma experimenta nesse momento é também muito variável. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante à que acompanha um despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não é pura e que se prendeu mais à vida corpórea do que à espiritual, esse momento é cheio de ansiedade e de angústias, que vão aumentando à medida que ele se reconhece, porque então sente medo e certo terror diante do que vê e, sobretudo, do que entrevê. A sensação a que podemos chamar física é de grande alívio e de imenso bem-estar. Fica-se como que liberto de um fardo, e o espírito sente-se feliz por não mais experimentar as dores corpóreas que o atormentavam alguns instantes antes. Sente-se livre, desembaraçado e alerta, como aquele a quem tirassem as pesadas cadeias que o prendiam. Em sua nova situação, a alma vê e ouve o que via e ouvia antes da morte, mas vê e ouve ainda outras coisas que escapam à grosseria dos órgãos corpóreos. Tem, então, sensações e percepções que nos são desconhecidas. Revista Espírita, setembro de 1859. Morte de um espírita. Outubro de 1860. O despertar do espírito. Maio de 1862. Exéquias do Senhor Sanson. Junho de 1862. Senhor Sanson. Observação. Estas respostas e todas as relativas à situação da alma depois da morte ou durante a vida não são o resultado de uma teoria ou de um sistema, mas de estudos diretos feitos sobre milhares de indivíduos, observados em todas as fases e períodos da sua existência espiritual, desde o mais baixo até o mais alto grau da escala, segundo seus hábitos, durante a vida terrena, gênero de morte e etc. Muitas vezes se diz, falando da vida futura, que não se sabe o que nela se passa, porque ninguém voltou de lá para nola contar. É um erro, pois são justamente os que nela já se acham que a respeito nos vêm instruir. E Deus o permite hoje, mas em nenhuma outra época, como último aviso à incredulidade e ao materialismo. 146. A alma que deixou o corpo pode ver a Deus? As faculdades perceptivas da alma são proporcionais à sua depuração. Só as almas de escola podem gozar da presença de Deus. 147. Se Deus está em toda parte,
porque nem todos os espíritos podem vê-lo? Deus está em toda parte, porque em toda parte Ele irradia, de modo que se pode dizer que o universo está mergulhado na divindade, como nós o estamos na luz solar. Entretanto, os espíritos atrasados estão envolvidos numa espécie de nevoeiro que oculta o Criador a seus olhos e que não se dissipa senão à medida que eles se depuram e se desmaterializam. Os espíritos inferiores são, pela vista, em relação a Deus, o que os encarnados são em relação aos espíritos, verdadeiros cegos. 148. Depois da morte, a alma tem consciência da sua individualidade? Como a constata e como podemos constatá-la? Se as almas não tivessem sua individualidade depois da morte, isto seria para elas e para nós a mesma coisa que não existirem. As consequências morais seriam exatamente as mesmas. Elas não teriam nenhum caráter distintivo. A alma do criminoso estaria na mesma posição que a do homem de bem, não havendo, portanto, interesse algum em se fazer o bem. A individualidade da alma é confirmada de modo, por assim dizer, material nas manifestações espíritas, pela linguagem e qualidades próprias de cada uma. Como elas pensam e agem de maneira diferente, umas são boas e outras más, umas sábias e outras ignorantes, querendo umas o que outras não querem. Isto vem provar que elas não estão confundidas em um todo homogêneo, sem falar das provas patentes que nos dão de terem animado tal ou tal indivíduo na Terra. Graças ao espiritismo experimental, a individualidade da alma não é mais uma coisa vaga, porém, o resultado da observação. A própria alma reconhece a sua individualidade porque tem pensamento e vontade próprios, que distinguem umas das outras. Ela também se dá conta dessa individualidade por seu envoltório fluídico ou perispírito, espécie de corpo limitado que dela faz um ser distinto. Observação. Há quem pense poder escapar ao rótulo de materialista por admitir um princípio inteligente universal, do qual absorveríamos uma parte ao nascermos, o que constitui a alma, para restituí-la depois da morte à massa comum, em que com outras se confundiria, tal como as gotas d'água no oceano. Este sistema, espécie de transição, não merece nem mesmo o nome de espiritualismo, pois é tão desolador quanto o materialismo. O reservatório comum do todo universal equivaleria ao aniquilamento, porque ali não haveria mais individualidades. 149. O gênero de morte influi no estado da alma? O estado da alma varia consideravelmente conforme o gênero de morte, mas, sobretudo, conforme a natureza dos hábitos durante a vida. Na morte natural, o desprendimento se opera gradualmente e sem abalo, começando mesmo antes que a vida esteja extinta. Na morte violenta, por suplício, suicídio ou acidente, os laços são rompidos bruscamente. O espírito surpreendido fica como que aturdido com a mudança nele efetuada e não acha explicação para a sua situação. Um fenômeno mais ou menos constante em tal caso é a convicção que ele tem de não estar morto, podendo essa ilusão durar muitos meses e mesmo muitos anos. Nesse estado, ele se locomove, julga ocupar-se dos seus negócios como se ainda estivesse no mundo e mostra-se espantado de não lhe responderem quando fala. Essa ilusão também se nota fora dos casos de morte violenta, em muitos indivíduos cuja vida foi absorvida pelos gozos e interesses materiais. O Livro dos Espíritos, número 165, Revista Espírita, junho de 1858. O Suicida da Samaritana. Dezembro de 1858. Um espírito nos funerais de seu corpo. Julho de 1859. O Zuavo de Magenta.
Dezembro de 1859. Um espírito que não se acredita morto. Março de 1863. François Simon Louvet. 150. Para onde vai a alma depois de deixar o corpo? Ela não se perde na imensidade do infinito como geralmente se supõe. Erra no espaço, quase sempre no meio daqueles que conheceu, sobretudo dos que amou, podendo instantaneamente transportar-se a distâncias imensas. 151. A alma conserva as afeições que tinha na terra? Guarda todas as afeições morais e só esquece as materiais, que já não são de sua essência. Por isso, vem satisfeita ver os parentes e amigos e sente-se feliz com a lembrança deles. 152. A alma guarda a lembrança do que fez na terra? Interessa-se pelos trabalhos que não pôde concluir? Depende da sua elevação e da natureza desses trabalhos. Os espíritos desmaterializados pouco se preocupam com as coisas materiais, de que se julgam felizes por estar livres. Quanto aos trabalhos que começaram, segundo sua importância e utilidade, eles inspiram a outros o desejo de terminá-los. 153. A alma encontra no mundo dos espíritos os parentes e amigos que a precederam? Não só os encontra, como também há muitos outros que conheceu em outras existências. Geralmente, aqueles que mais a amam vêm recebê-la à sua chegada no mundo espiritual e a ajudam-na a desprender-se dos laços terrenos. Entretanto, a privação de ver as almas mais caras é, algumas vezes, punição para os culpados. 154. Qual é, na outra vida, o estado intelectual e moral da alma da criança morta em tenra idade? Suas faculdades conservam-se na infância, como durante a vida? O desenvolvimento incompleto dos órgãos da criança não dava ao espírito a liberdade de se manifestar completamente. Livre desse envoltório, suas faculdades são as mesmas de antes da sua encarnação. Não tendo passado mais que alguns instantes na vida, o espírito não sofre modificação nas faculdades. Nas comunicações espíritas, o espírito de uma criança pode, pois, falar como o de um adulto, porque pode ser espírito adiantado. Se algumas vezes adota a linguagem infantil, é para não tirar à mãe o encanto que sempre está ligado à afeição de um ser frágil e delicado, cercado das graças da inocência. Revista Espírita, janeiro de 1858. Mãe, estou aqui. A mesma questão pode ser formulada acerca do estado intelectual da alma dos cretinos, dos idiotas e dos loucos depois da morte. Sua solução se encontra na explicação precedente. 155. Que diferença há depois da morte entre a alma do sábio e a do ignorante, entre a do selvagem e a do homem civilizado? Mais ou menos a mesma diferença que existia entre elas durante a vida, porque a entrada no mundo dos espíritos não dá à alma todos os conhecimentos que lhe faltavam na terra. 156. As almas progridem intelectual e moralmente depois da morte? Progridem mais ou menos segundo sua vontade, e algumas se adiantam muito. Entretanto, precisam pôr em prática durante a vida corpórea o que conquistaram em ciência e moralidade. As que ficaram estacionárias recomeçam uma existência análoga à que deixaram. As que progrediram fazem jus a uma encarnação de ordem mais elevada. Sendo o progresso proporcional à vontade do espírito, muitos deles conservam por longo tempo os gostos e as inclinações que tinham durante a vida e prosseguem nas mesmas ideias. Revista Espírita, março de 1858. A Rainha de Oude. Maio de 1858. O Espírito e os Herdeiros. Julho de 1858. O Tambor de Berezina. Dezembro de 1859. Um Antigo Carreteiro. Outubro de 1860. Progresso dos Espíritos.
Abril de 1861. Progresso de um espírito perverso. 157. A sorte do homem na vida futura está irrevogavelmente fixada depois da morte? A fixação irrevogável da sorte do homem depois da morte seria a negação absoluta da justiça e da bondade de Deus, porque muitos deles não puderam esclarecer-se suficientemente na existência terrena, sem falar dos idiotas, cretinos, selvagens e de elevado número de crianças que morrem sem ter entrevisto a vida. Mesmo entre os homens esclarecidos, muitos, por se julgarem bastante perfeitos, se creem dispensados de estudar e trabalhar mais. Ao permitir que o homem faça amanhã o que não pode fazer hoje, Deus não estará provando a sua bondade? Se a sorte é irrevogavelmente fixada, por que os homens morrem em idades tão diferentes? E por que Deus, em sua justiça, não concede a todos o tempo de produzir a maior soma de bem e reparar o mal que fizeram? Quem sabe se o criminoso que morre aos 30 anos não se teria arrependido e se tornado um homem de bem se vivesse até aos 60? Porque Deus lhe tira assim os meios que concede aos outros? Só o fato da diversidade das durações da vida e do estado moral da grande maioria dos homens prova a impossibilidade, admitida a justiça divina, de ser a sorte da alma irrevogavelmente fixada depois da morte. 158. Qual é na vida futura a sorte das crianças que morrem em tenra idade? Esta questão é uma das que provam melhor a justiça e a necessidade da pluralidade das existências. Uma alma que só tiver vivido alguns instantes, não tendo feito nem bem nem mal, não pode merecer prêmio nem castigo, pois, segundo a máxima do Cristo, cada um é punido ou recompensado segundo suas obras. É tão ilógico como contrário à justiça de Deus admitir-se que, sem trabalho, essa alma seja chamada a gozar da felicidade perfeita dos anjos, ou que desta se veja privada. Entretanto, ela deve ter um destino qualquer. Um estado misto por toda a eternidade seria igualmente uma injustiça. Como uma existência interrompida logo no começo não pode ter consequência alguma para a alma, sua sorte atual é a mesma que ela mereceu na existência anterior, e seu futuro aquilo que vier a merecer em suas existências posteriores. 159. As almas têm ocupações na outra vida? Pensam em outra coisa além de suas alegrias e sofrimentos? Se as almas não se ocupassem senão de si mesmas durante a eternidade, seria egoísmo, e Deus, que condena essa falta na vida corporal, não poderia aprová-la na espiritual. As almas ou espíritos têm ocupações em relação com o seu grau de adiantamento, procurando ao mesmo tempo instruir-se e melhorar-se. O Livro dos Espíritos, número 558. Ocupações e missões dos espíritos. 160. Em que consistem os sofrimentos da alma depois da morte? As almas culpadas serão torturadas em chamas materiais? Hoje, a Igreja reconhece perfeitamente que o fogo do inferno é um fogo moral e não material. Porém, não define a natureza dos sofrimentos. As comunicações espíritas nos desvendam esses sofrimentos, e por meio delas podemos apreciá-los e convencer-nos de que, apesar de não resultarem de um fogo material, que efetivamente não poderiam queimar almas imateriais, nem por isso eles deixam de ser mais terríveis em certos casos. Essas penas não são uniformes, variam ao infinito segundo a natureza e o grau das faltas cometidas, sendo quase sempre essas mesmas faltas o instrumento do seu castigo. É assim que certos assassinos são obrigados a permanecerem no próprio lugar do crime e a contemplar suas vítimas incessantemente, que o homem de gostos sensuais e materiais conserva esses mesmos gostos
juntamente com a impossibilidade material de satisfazê-los, o que para eles é uma tortura. Que certos avarentos julgam sofrer o frio e as privações que suportaram na vida por avareza. Outros veem ouro e sofrem por não os poderem palpar. Outros se conservam junto aos tesouros que enterraram, em transes perpétuos, com medo de que alguém os roube. Em suma, não há um defeito, uma imperfeição moral, um ato mau que não tenha o seu reverso e suas consequências naturais no mundo espiritual. E para isso, não há necessidade de um lugar determinado e circunscrito. Onde quer que se ache o espírito perverso, o inferno estará com ele. Além dos sofrimentos espirituais, há as penas e provas materiais por que passa o espírito que ainda não se depurou em uma nova encarnação, na qual é colocado em condições de sofrer o que fez sofrer a outrem. Ser humilhado se foi orgulhoso, miserável se foi avarento, infeliz com seus filhos se foi mau filho, etc. Como dissemos, a terra é um dos lugares de exílio e de expiação, um purgatório para os espíritos dessa natureza, do qual cada um se pode libertar, melhorando-se suficientemente para merecer encarnar num mundo melhor. O Livro dos Espíritos, pergunta número 237. Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Parte 4. Esperanças e consolações. Penas e gozos terrenos. Penas e gozos futuros. Revista Espírita, março de 1858. Junho de 1858. O Suicida da Samaritana. Dezembro de 1858. Sensações dos Espíritos. Outubro de 1859. O Pai Crepin. Fevereiro de 1860. Estelle Riquier. Agosto de 1860. O Suicida da Rua Quincampo. Outubro de 1860. O Castigo. Dezembro de 1860. Entrada de um culpado no mundo dos espíritos. Castigo do egoísta. Fevereiro de 1861. O suicídio de um ateu. Setembro de 1861. A pena de talião. 161. A prece será útil às almas sofredoras? Todos os espíritos bons a recomendam e os imperfeitos a pedem como meio de aliviar os seus sofrimentos. A alma, por quem se pede, experimenta um alívio, porque vê na prece um testemunho de interesse, e o infeliz é sempre consolado quando encontra corações caridosos que compartilhem de suas dores. Por outro lado, pela prece provoca-se o arrependimento e o desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar o sofrimento do espírito, se por sua vez ele contribuiu com a sua boa vontade. O Livro dos Espíritos, pergunta número 664. Revista Espírita, dezembro de 1859. Efeitos da prece sobre os espíritos sofredores. 162. Em que consistem os gozos das almas felizes? Elas vivem eternamente em contemplação? A justiça exige que a recompensa seja proporcional ao mérito, como a punição à gravidade da falta. Há, pois, graus infinitos nos gozos da alma, desde o instante em que ela entra no caminho do bem, até aquele em que atinge a perfeição. A felicidade dos espíritos bons consiste em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que causam a desgraça dos homens. Para eles, o amor que os une é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. O estado de contemplação perpétua seria uma felicidade estúpida e monótona. Seria a felicidade do egoísta,
uma existência completamente inútil. A vida espiritual é, ao contrário, uma atividade incessante pelas missões que os espíritos recebem do Ser Supremo como seus agentes no governo do universo. Missões essas proporcionais ao adiantamento deles e cujo desempenho os torna felizes, porque lhes fornece ocasiões de serem úteis e de fazerem o bem. O Livro dos Espíritos, número 558. Ocupações e Missões dos Espíritos. Revista Espírita, outubro de 1860. Os Espíritos Puros. Morada dos Bem-Aventurados. Junho de 1861. Senhora Anaí Gourdon. Observação. Convidamos os adversários do Espiritismo e os que não admitem a reencarnação a darem, dos problemas acima apresentados, uma solução mais lógica por qualquer outro princípio que não seja o da pluralidade das existências.